O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Ajuntou-se uma grande multidão e de todas as cidades iam até Jesus. Então, ele contou-lhes uma parábola. O semeador saiu a semear a sua semente. E ao semear, parte caiu à beira do caminho e foi pisada, e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a rocha. Brotou, mas secou, por falta de umidade. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram junto com ela e a sufocaram. Ainda outra parte caiu na terra boa, e brotou, e deu fruto até 100 por 1. Dito isso, ele exclamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos faziam perguntas sobre o sentido da parábola. Jesus então disse-lhes: A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos outros, porém, só por meio de parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Eis o que significa a parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que caíram à beira do caminho são os que ouvem, mas logo vem o diabo e arranca a palavra do seu coração, para que não creiam e não se salvem. Os que caíram sobre a rocha são os que ouvem e acolhem a palavra com alegria, mas não têm raiz. Por um momento creem, mas, quando chega a tentação, desistem. O que caiu entre os espinhos são os que escutam, mas, vivendo em meio às inquietações, riquezas e prazeres da vida, são sufocados e não chegam a dar fruto. O que caiu na terra boa são os que, com um coração bom e generoso, ouvem e retêm a palavra e dão fruto pela perseverança. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Após ouvirmos o Evangelho de Lucas, capítulo 8, do 4 ao 15, nós somos convidados a olhar com sinceridade para o nosso próprio coração. Jesus nos ensina, por meio da parábola do semeador, que a palavra de Deus é como uma semente. Ela é viva, fecunda e tem força para transformar a nossa vida. No entanto, o fruto que ela produz depende do tipo de terreno onde ela cai, ou seja, da forma como cada um de nós a colhe. Ao longo do nosso último encontro, nós refletimos justamente sobre isso. Que tipo de terreno eu tenho sido? Às vezes nosso coração parece com um caminho onde a palavra é ouvida, mas logo é esquecida. Outras vezes é como o terreno pedregoso. Acolhemos com alegria, mas não perseveramos diante das dificuldades. Há também momentos em que somos como o terreno cheio de espinhos, quando as preocupações, as distrações, as seduções do mundo acabam sufocando a palavra dentro de nós. Essas realidades não são distantes, elas fazem parte da nossa vida. Por isso que Jesus nos alerta sobre estas 3 grandes ameaças. O demônio, que tenta arrancar a palavra do nosso coração. A carne, que representa as nossas próprias fraquezas e inconstâncias. E o mundo, com as suas preocupações e ilusões que nos afastam de Deus. Diante disso, nós somos chamados à vigilância. Não basta apenas ouvir a palavra, é preciso cuidar dela, protegê-la. E como fazer isso? Principalmente pela oração. É na oração que o nosso coração se torna essa terra boa. É ali que o Espírito Santo age em nós, nos ajudando a compreender, guardar e colocar em prática aquilo que Deus nos fala. Sem a oração, a semente não cria raízes. Com a oração, ela cresce, floresce e dá frutos. Mas a grande esperança do Evangelho é esta: todos nós podemos ser essa terra boa. Jesus mesmo afirma que aqueles que ouvem a palavra com um coração bom e generoso, e aguardam e a perseveram, produzem fruto. Não é algo reservado para poucos, mas um caminho aberto a todos. Mas a todos que desejam verdadeiramente viver como discípulos. Por isso, o convite desse encontro continua durante essa semana. Reservar um tempo diário para escutar a palavra de Deus, que pode ser até um pequeno trecho do Evangelho lido com atenção e rezado com o coração. Se possível, anote no seu diário espiritual, principalmente aquilo que mais te tocou,
aquilo que Deus foi te falando e quais frutos começam a aparecer na sua vida de maneira concreta. Que possamos, então, a cada dia, preparar melhor o nosso coração para que a palavra de Deus encontre em nós a terra boa, capaz de acolher, de guardar e de frutificar. Assim, pouco a pouco, nossa vida vai sendo transformada e nos tornaremos verdadeiros discípulos, firmes na fé e perseverantes no caminho do Senhor. Uma boa semana a todos e que Deus nos abençoe.